sempre fala que para atingir o caminho do sucesso, para ter bons resultados no nosso negócio, a gente precisa colocar o consumidor como o centro das atenções dele. E como fazer isso? Como é que eu consigo deixar esse consumidor empoderado a ponto dele de fato se reconhecer na minha marca? Isso é difícil, é fácil? Tem um caminho facilitado para isso? Então, para poder nos explicar um pouquinho sobre, eu vou trazer uma outra mulher que é de uma empresa também que é um orgulho nosso aqui do Sul. Então, ela tem 17 anos de experiência em marketing, em gestão de negócios, atua nas áreas de CX, UX, CRM, planejamento de operações pré-com, comunicação integrada, marketing digital. Hoje ela é coordenadora de e-commerce e experiência do cliente do Grupo Panvel. Por favor, Aline Vasquez. Palmas para ela. Oi, pessoal, tudo bom? Aline, um prazer te receber. Obrigada. Por favor, o palco é seu. Obrigada. E aí, pessoal, vamos lá, então, falar sobre experiência, né, sobre Customer Centric. Então, eu queria começar perguntando para vocês. Vocês entendem que a empresa de vocês é Customer Centric? Deixa eu pegar o... Deixa eu ir passando. Aqui. Então, assim, ser Customer Centric, né, virou um mantra. Então, assim, eu sou uma empresa focada no cliente. Mas o que é ser focado no cliente, né? É atender bem, sim, é atender bem, mas é muito mais do que isso. E essa é a ideia da nossa conversa hoje, é entender o que é ser Customer Centric. E, assim, existe impacto, né? Eu vejo, muitas vezes, muitas empresas falando, não, eu olho para o meu cliente, eu mensuro, eu meço o NPS, eu faço pesquisa, faço cliente oculto, enfim. Mas com que periodicidade, né? Isso é suficiente? E tem impacto mesmo, assim, tem impacto no final, tem impacto financeiro. Então, a gente... Basta implementar uma área de CX, uma área de Customer Experience, né? Isso é suficiente para a empresa se tornar Customer Centric. Então, eu vou contar para vocês, eu tive aqui no E-Commerce Brasil em 2019, falando, né, da experiência Panvel, como é que foi esse processo de implementação. Se passaram aí 2 anos, a gente evoluiu bastante, né, nessa jornada. Então, falar um pouquinho sobre a evolução nos níveis de centralidade no cliente, né? Então, a gente começa com a empresa não tendo um foco, né, em cliente, onde a empresa, todas as áreas atuam, mas não tem diretamente um olhar para cliente. Quando eu digo isso, é em todas as decisões, tá? Porque ter foco no cliente é cada tomada de decisão realmente... E é difícil, né? A gente é atropelado, cada área tem as suas metas, a área de gestão de estoque tem as suas metas de cobertura de estoque. Então, é difícil realmente, quando vai colocar na balança, priorizar o que é bom para o cliente. Então, é um desafio constante. Aí, o nível 2 é quando a empresa tem uma área de CX, né? Assim, a gente foi passando por esses estágios ao longo do tempo. Então, a área tem, né? A empresa tem uma área de CX, mas essa área atua sozinha, né? Ela começa a de fato, olhar para o cliente, a medir, né? Qual é a visão dos clientes, as percepções dos clientes, mas as outras áreas elas continuam atuando nas suas frentes e não estão engajadas, não estão com a cultura, né? Cultura, como vocês sabem, é grande, assim, é complexo, né? Mudar uma cultura, ela é muito difícil numa empresa. Então, assim, aí passa para o nível 3, onde a empresa tem a área de CX promovendo o engajamento das outras áreas, até porque eu sempre falo que uma área pode ter 50 pessoas numa área de CX. Não vai ser suficiente para, de fato, tu ter esse olhar voltado para cliente. A empresa inteira tem que ter esse olhar, senão não funciona. Até porque cada uma das áreas tem os seus conhecimentos específicos que vão impactar em questões de atrito. Então, toda empresa precisa ter esse olhar. Então, a gente passa daí para um nível 3, onde a área de CX tem o papel de promover no dia a dia, vai ser aquele chato que vai levantar a mão e vai dizer, tá, mas... Acha que realmente essa redução no custo X, na operação, mudança de processo, no final a experiência do cliente vai ser preservada? Que é importante, tá?
É que nem a cadeira que o Jeff Bezos da Amazon coloca, que é a cadeira do cliente, né? Então, o cliente ele vai ficar satisfeito. E aí a gente vai para o nível 4, onde todas as áreas da empresa, de fato, estão engajadas e têm, nas suas tomadas de decisão ao longo do dia, elas estão com esse olhar de cliente. Esse parece algo relativamente simples, mas é muito difícil, como eu falei, não ser atropelado no dia a dia e outras questões prevalecerem, né? Então, esse é o cenário ideal em que está todo mundo, não depende de uma área, está todo mundo com essa cultura. A Panvel passou por esses estágios, né? E hoje a gente está aí numa transição entre o nível 3 e o nível 4, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse processo, né? Então, como é que se deu essa implementação de cultura? Então, a gente começa lá, assim, com uma... A Panvel já tinha, né, sempre teve uma questão de focar em atendimento, bem-estar ali nas lojas, né, a entrega rápida. Sempre teve isso, está no DNA da marca. Mas, como eu falei, assim, ser customer-centric é maior do que isso. Então, a gente começa tendo uma área, isso aqui é muito importante, tá? Tem um acompanhamento diário da experiência. Não basta ter 2 vezes no ano uma pesquisa para ver como está a experiência. Tem que ser algo sistemático. Tem a implementação, a gente promoveu a implementação do NPS System, né? Que é a gente atuar no problema, né, no atrito, e também na causa raiz. Então, assim, eu atuo na questão pontual do cliente, né, com o cliente, resolvo, retenho aquele cliente, recupero, mas também vou atuar no problema, na causa raiz, porque senão eu vou continuar tendo uma massa de clientes tendo aquele mesmo problema. E aí, a gente começou a implementar, então, uma visão de NPS, de C7. Qual é a minha visão? Tá? O NPS sozinho, assim, o NPS é um indicador muito importante de lealdade à marca, mas ele sozinho ele não dá um norte do que fazer, né? Tu consegue ir medindo, acompanhando, mas ele não te dá uma diretriz de onde que tem oportunidade. Então, a gente acaba trabalhando com mais de um indicador. Então, o NPS e o C7, que daí é as estrelinhas ali, os reviews, né? Então, a gente consegue fazer uma avaliação de cada um dos pontos de impacto na experiência. Por canal e, importante, por filial. Tá? Porque essa granularidade ela ajuda a, de fato, cada uma das filiais se engajarem no processo. Então, eu tenho uma visão de satisfação por filial. A implementação de squads multi-áreas. Então, depois eu vou falar um pouquinho desse processo, como é que se deu. E uma plataforma de relacionamento integrada. Então, não adianta, pensem o seguinte, o cliente foi lá e falou alguma coisa nas redes, depois ele entrou em contato por chat. Se eu não tiver essa timeline, essa visão integrada do cliente, eu vou estar falando com ele como se fosse a primeira vez que ele estivesse entrando em contato. Então, a gente precisa ter essa visão toda integrada. E aí eu trago aqui os pilares estruturantes da cultura, né? Então, são 3 pilares que fazem com que, de fato, uma empresa comece a ter esse olhar para cliente. Então, a voz do cliente, ciclo de evolução contínua e integração omnichannel. Vou falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Então, assim, falando de voz do cliente, né? É bastante complexo, a gente tem muitas frentes, né, muitas origens onde o cliente fala sobre a empresa. Então, um grande desafio é o que eu faço com todas essas informações que eles estão nos falando. E ela é espontânea, então é uma visão muito rica, né, porque eu não estou perguntando para ele está me falando. Só que como é que eu pego todas essas fontes de dados e eu, de fato, gero algum tipo de insight? Porque não adianta eu ter um monte de dados e não fazer nada com eles, né? Então, a gente trabalha com fontes internas e externas. Então, as internas, as nossas pesquisas, que são diárias, de NPS, de C7, os contatos com saque em todos os canais. A gente tem um canal no WhatsApp, as fontes externas, então, Reclame Aqui, redes sociais, as App Stores, Ebit, o My Business, que são os comentários, né, sobre as lojas. E aí, o que acontece? Né? A gente tem todas essas frentes, daí a gente tem uma inteligência para conseguir gerar informação em cima de dados e gerar insights, e, principalmente, não adianta a gente ter esses dados
e não disseminar essas informações e, principalmente, não atuar em cima dessas informações. E aí, falando, então, dessa disseminação, né, da cultura de ouvir o cliente. O que é essencial? Reportes sistemáticos. Então, assim, eu preciso que chegue na operação, entende? Não basta a diretoria, os gerentes terem a informação de como está a experiência. Eu preciso que o time de loja saiba como está essa experiência. Eu preciso que ele saiba que a cliente X ficou chateada com o atendimento dele. Então, assim, isso precisa chegar, porque se não chegar, não tem mudança de cultura, tá? Precisa no dia a dia, assim, eu digo para vocês que precisa ser o dia a dia, porque é muito fácil de voltar. Então, assim, a filial tem que saber os canais digitais, né? Os times de canais digitais, eles precisam saber o que está acontecendo, sentir a dor do cliente, os atritos na experiência. Então, essas percepções, elas são muito importantes. Como eu falei, a granularidade nesses indicadores de performance, né? Então, assim, quando eu chego nesse nível de cada... Pensem o seguinte, a gente tem 512 filiais, né? Cada loja ela tá atuando e está entendendo as peculiaridades na atuação da loja. O que eu falei lá no início, lembra? De que não adianta ter uma área de CX que resolva tudo. Então, não tem como ter uma área, mesmo que tenha muitas pessoas nessa área, tem 50 pessoas, que vá atuar em cada uma dessas 500 ou 1000 lojas, né? Tu tem que ter teu time inteiro atuando com esse olhar, e o que a área de CX vai fazer é dar esse drive, né? De como atuar, quais são as boas práticas, como melhorar. Então, é importante isso chegar, mostrar o impacto. Então, assim, a gente teve essa experiência muito forte, assim, do engajamento das filiais, porque a gente mede, né? Então, elas veem o ranking de como está o NPS de cada uma, o que os clientes estão falando de cada uma, e elas atuam todos os dias para evoluir e perceber essa evolução. Então, a gente teve algumas filiais que tinham um NPS de 50 quando a gente implementou e agora estão com 80. Então, assim, é brutal a diferença quando, de fato, começa a ter esse olhar, né, para o cliente. Então, mostrar esse impacto e o reporte das evoluções de indicadores financeiros. Porque o que acontece? Quando os times percebem que esse olhar para cliente ele tem um impacto muito expressivo em venda, em fluxo, em rentabilidade, né, em ticket, enfim, começa tudo a fazer muito sentido, né? As filiais elas têm metas normalmente relacionadas a indicadores financeiros, mas quando tu traz esse indicador de experiência do cliente, começa a fazer correlações entre esses indicadores, demonstrando que eu tendo esses clientes promotores, esses clientes eles acabam tendo um tempo de vida maior com a empresa, de relacionamento, retenção, começam a ter uma frequência maior. Quando tu demonstra isso, começa a fazer muito mais sentido, né? E aí, uma questão importante são os canais de relacionamento, né? Eu falei muito de canais de venda, então, assim, eu falei do app, do site, de loja, mas os canais de relacionamento, quando eu digo canais de relacionamento, as redes sociais, né? Quem atende em redes sociais, no telefone, e-mail, enfim, todos os canais, chat. Esses dados do saque, digamos assim, eles são matéria-prima, né? Eles são a fonte desses dados que a gente trabalha na voz do cliente. Então, esse time ele tem um papel essencial para viabilizar. Então, o time de CX e o time de relacionamento, né, de saque, eles têm que estar muito integrados para, de fato, funcionar. Então, quais são os papéis, né, desses times? Então, eles vão lá, tá tendo algum problema com entrega, né, entrega retirada em loja, por exemplo, para o cliente. Eles vão atuar naquele caso pontual para recuperar esse cliente, para reter o cliente. Eles vão identificar as falhas, que isso é outro ponto fundamental, né? Como é que eu sei que eu estou com um problema num processo ou no sistema, né? Claro, eu tenho uma série de indicadores, mas muitas vezes a percepção do cliente nos ajuda a identificar isso. Então, identificar essas falhas, reportar para a empresa. Aqui eu falei muito de atrito, mas a gente tem uma frente importante aí de geração de insights, né? Então, como é que eu gero insights com base nas expectativas desses clientes? Então, como é que eu faço para surpreender os clientes? E converter contato em venda, que é o meu cliente está me ligando porque não conseguiu, por algum motivo, comprar no app, no site, e eu não vou simplesmente
dar um caminho, eu vou resolver para ele naquele momento, então eu vou gerar uma venda. E aí, como é que a gente faz esse processo, né, esse ciclo de evolução contínua? Então, a gente tem um processo, né, de ouvir então o cliente, mapeamento de jornada é essencial, né, para qualquer empresa conseguir, de fato, se colocar no lugar do cliente. Esse exercício ele é muito interessante e muito importante. Então, se colocar no lugar do cliente, lá do idoso, quando vai fazer as suas compras em qualquer um dos canais, ou da mãe, né, que está com um bebê, como ela vai, né, o que ela vai sentir nesse processo, quando ela vai fazer uma retirada, quando ela vai comprar pelo app. Então, esse mapeamento end-to-end, né, das jornadas é essencial. Então, une a voz do cliente, o que ele está te dizendo, com eu vou lá, né, no meu time tem pessoas fazendo todo esse mapeamento, e aí a gente identifica vários pontos. Tá? Bom, eu entendi quais são os pontos de atrito, as dores dos clientes, eu me coloco no lugar desse cliente, eu mapeio toda essa jornada, então eu entendo, eu vejo quais foram as emoções que esse cliente teve em cada uma dessas etapas, e aí eu começo a entender, então, quais são esses atritos e que oportunidades eu tenho, né? Que oportunidades a gente tem para atuar em cada um deles. Aí eu tenho um mapeamento, e aí sim começa os squads. Quando eu falei dos squads ali, ele está em linha com a questão de todas as áreas. Tá? Vou dar um exemplo para vocês. A gente tem, vamos supor, um squad focado em entrega, tá? Em questões relacionadas ao processo de entrega. Se eu tiver no meu time só profissionais de CX, eu não vou conseguir atingir o mesmo resultado se eu tiver especialistas, né? Se eu tiver o time da logística, o time do varejo que está lá no front, eu preciso ter esses profissionais todos atuando em prol dessas frentes. Então, essa dinâmica de squads funcionou muito bem para a Panvel e a gente evoluiu absurdamente bem nesse sentido. Então, quando a gente olha os nossos indicadores de entrega, o salto que a gente tem é incrível depois de todo esse trabalho que a gente fez com esse grupo multi-áreas atuando e cada um atuando numa frente. Implementou o plano, mensura resultado, e é muito bacana, depois que todos os... E, assim, a gente leva isso para o board da empresa como um projeto das áreas, não é um projeto que CX liderou, né, estava à frente. Na verdade, é um projeto de todas as áreas. Isso faz toda a diferença do ponto de vista de engajamento. E quando a gente vai e mostra as curvas, então, assim, o quanto cai as reclamações de entrega, o quanto a gente tem menos contatos para saber status de pedido, porque eu estou dando autonomia para o cliente se autosservir e conseguir acompanhar de uma forma bacana onde está o pedido, isso gera cultura, porque as áreas elas percebem a evolução desses indicadores, eles são tangíveis, né? Então, isso ajuda muito. Eu estava falando, né, dessa distinção entre atritos e atuação e encantamento. É muito claro para a gente que atuar em atritos, eu não vou fidelizar o cliente quando eu atuo em atritos, eu simplesmente não vou perder o cliente. Porque, pensem vocês nunca vão fazer uma experiência de compra achando que não vai dar certo, né? Que vai ter algum atrito, que vai ter alguma barreira. Ninguém pensa. Então, assim, já é esperado que eu tenha uma jornada sem atritos. Então, quando a gente elimina esses atritos, aqui eu trouxe alguns exemplos de pontos que o varejo costuma ter, né, de atritos, como usabilidade, né, a questão de UX nos canais digitais, ter disponibilidade dos produtos, eu estou combatendo o churn, né? Eu estou fazendo com que eu não perca esses clientes, mas, de fato, eu preciso andar em duas esteiras. Eu preciso eliminar esses atritos para eu não perder cliente, mas eu preciso encantar. E aí que é o grande desafio, né? A gente conseguir andar nessas esteiras. Quando eu falo encantar, o cliente vai para uma, né, vai ter a sua jornada e eu vou fazer algo que ele não esperava, que está acima da expectativa dele. Pensem que as experiências de compra elas estão cada vez subindo mais a régua, né? Então, o desafio de surpreender, assim, eu vou dar um exemplo, tá? Acompanhamento de status de pedido, por exemplo, está cada vez mais sofisticado, assim, a precisão é maior. iFood, Rappi, eles estão evoluindo muito e eles colocam um patamar de experiência com entrega muito alto. Então, essa régua alta faz com que fique muito difícil, de fato, encantar o cliente.
Eu trago um exemplo aqui de uma ação de uma iniciativa que eu percebo que gerou esse encantamento, que foi o lembrete de abastecimento. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a identificar os times dos medicamentos, né, o tempo em que teria que haver um reabastecimento, né, e a gente começou a avisar para o cliente. Então, assim, o seu medicamento X, o seu anticoncepcional X está acabando. Então, e aí, isso gerou uma repercussão muito legal, porque, claro, com o nosso algoritmo, a gente consegue ter uma precisão, né, desse tempo, e é algo que o cliente não esperava. E assim, tem um quê de serviço, né? De vai acabar em tanto tempo, lembre de comprar. Então, são questões, aqui não é uma grande ação, mas é algo que está fora da expectativa dele. Falando em indicadores de satisfação, eu só trago alguns. A gente teve aí uma evolução muito grande. Eu trago alguns indicadores que a gente mede, mas só para a gente falar um pouquinho. Foi bem suado para a gente chegar nesses indicadores. Como eu disse, é o dia a dia. A gente é atropelado no dia a dia pelas questões, mas a gente tem que todo dia trabalhar com esse olhar, né? Então, a gente tem um NPS bem expressivo. Quando a gente olha para as App Stores também, indicadores bem altos. A gente chega a olhar Dark Stores, chega num nível de olhar cada perfil de loja, nível de serviço de entrega. Então, esse acaba sendo o residual de todo esse dia a dia aí de trabalho. Pode rodar o vídeo, por favor, para a gente falar um pouquinho de Omnichannel agora. Vamos lá. A Panvel economiza o tempo do cliente e faz questão que ele seja sempre bem atendido. Quando a compra é feita pelo app, pelo site ou pelo Alô Panvel, nossa entrega é a mais rápida do varejo no Brasil, em até 1 hora. Por que esta agilidade? Porque a nossa estratégia logística não parte de apenas um lugar só, mas de uma rede de centros de distribuição, dark stores e ships from store. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e em São Paulo. A Panvel tem um fluxo de entrega padronizado, sincronizado. Todas as etapas são informadas ao cliente, passo a passo. É importante lembrar, Panvel é um exemplo de Omnichannel. Nós fazemos de tudo para melhorar a experiência do usuário como um todo. Então, o cliente pode comprar online e aproveitar o clique e retire, pegando a sua compra em uma das muitas lojas Panvel. Entrega é sinônimo de excelência, dedicação, de comprometimento. A Panvel, o cliente está no centro de tudo, sempre. Panvel. Então, né, como viabilizar essa experiência Omnichannel que eu trago também como premissa, assim, o cliente ele já é omni, né? O cliente ele se tornou omni antes das empresas serem. Ele não distingue canais, então não tem como ele espera isso das empresas. Ele espera ter uma jornada em todos os canais que não tenha entraves. Então, como é que a gente fez para viabilizar o que a gente chama de prateleira infinita, né? Eu não digo mais não para o cliente em relação a estoque. Então, a gente tem aí 513 lojas. Observem que 16% da venda do app, né, dos canais digitais, da venda da rede é canais digitais, e o que é muito alto, né? Vocês, né, sabem o quanto costuma ser aí a média de mercado, principalmente considerando que é uma empresa com foco em expansão de lojas, né? Então, assim, a gente tem, os próximos anos tem um foco muito grande em expansão e se quer manter esse percentual de representatividade na venda. 60 novas lojas nesse ano, daí a gente tem essa logística que há muitos e muitos anos a Panvel já faz entrega em casa, né, desde lá de década de 80, com a Alô Panvel, a Panvel já fazia entrega em casa, e esse expertise ao longo do tempo de entrega rápida torna tudo mais complexo, né? Porque conseguir entregar em 2 horas, 1 hora, como a gente está entregando, precisa ter uma capilaridade muito grande, porque tu precisa ter locais próximos para fazer essa entrega.
Então, a gente tem aí lojas, né, ship front stores, então lojas que têm atendimento ao público, e são lojas também com entrega. A gente tem 9 dark stores, né, que são só para entrega, e 2 CDs. Como é que a gente viabiliza para não dizer não para o cliente em relação a estoque, né, que a gente vem crescendo nesse fator? O cliente entra na loja, o cliente chegou na loja e não tem o produto. Ele quer 5 fraldas e tem 4. O que a gente faz? A gente consegue entregar para ele na casa dele, ou entregar, ou ele retirar em outra loja. Então começa a ter aí um ecossistema de integração, sinal, entre todos os canais, né, e todas essas lojas. Então, assim, a gente tem 100% das lojas com clique e retire também. Então, tu aumenta a questão de estoque. Tá com... caiu. Já, voltamos. Voltou. Deixa eu passar aqui. Então, a questão do split, por exemplo, também é viabilizado por esse formato. Então, eu entrego parte do pedido agora e vou entregar a parte depois. Então, vai ser para lojas distintas. Então, toda essa experiência, eu vou dizer, não sei como é que foi a Black, né, para vocês, mas a questão da gente ter esse ecossistema integrado de lojas e canais propiciou com que, mesmo que a gente não tivesse estoque em algumas lojas, a gente conseguisse entregar com essa dinâmica e com toda essa lógica aí, de logística. Isso favoreceu, e vocês sabem que a entrega, né, questões de atraso na entrega e a questão de estoque são 2 pontos bem críticos para a experiência do cliente. Vocês podem observar que Reclame Aqui, a grande maioria, para qualquer varejista, são essas questões principais, né? Falando de integração de canais, o que a gente observa muito, né? Os canais digitais, eles sendo também um canal, um ferramental para dentro da loja. Então, o cliente, na Black Friday, a gente observou muito os clientes dentro de loja usando o aplicativo para ver quais eram as promoções. Então, assim, fralda, eu quero ver o que tem promoção de fralda, né, de leite, enfim. E aí iam onde tinham as promoções, então, como uma extensão da experiência. E a gente faz com que, sim, os canais digitais propiciem esse ferramental para as lojas, para, de fato, todos os times trabalharem em conjunto e não virar um conflito de interesses entre os canais, né? Isso há muitos anos, já na Panvel, não tem esses conflitos, porque a gente estabeleceu uma dinâmica de que todos os canais acabam ganhando com retirada em loja, né? Eles divulgam muito o app dentro de loja, porque tem a possibilidade do retirado em loja, né, que a venda também é da loja. Tem consulta de estoque, então, antes de sair para determinados produtos que são mais complexos, como dermocosméticos, que não tem em todas as filiais, já consulta se tem o estoque da loja, consulta promoções, acompanha o pedido que foi realizado na loja, que eu falei que a gente entrega em casa, né, o cliente comprou na loja, entrega em casa. Então, é tudo muito costurado nesse sentido. E isso faz com que e a gente precisa muito do time de loja porque, se vocês pensarem, são 513 canais de divulgação que a gente tem com as lojas, né? Porque são canais proprietários que a gente tem para divulgarem os canais digitais. Então, é uma super oportunidade. Dito isso, como é que fica, né, como residual do que a gente conversou aqui? Colocaria 5 premissas, tá? Então, a visão do board, que é a primeira questão, que é, se a gente não tem, né, o board da empresa realmente acreditando e dando esse drive para toda a empresa, a gente nunca vai conseguir, de fato, que todas as áreas se engajem, né? Precisa ter essa diretriz, porque cada tomada de decisão vai ter esse olhar de centralidade no cliente. Se o board não comprar, não vai acontecer. A gente viu claramente isso em todas as nossas iniciativas de sucesso. Acesso sistemático, então, para todo o time, ao que os clientes estão falando. Ter a gente fala assim, não tem área de CX, todo mundo é CX, né? Então, todo mundo tem que pensar como CX. Mostrar esse impacto positivo
para toda a empresa, para medir esse impacto e mostrar que o que eles estão atuando está trazendo, está impactando em venda para a empresa. E, de fato, ser omnichannel, né? Como eu falei, o cliente já é omnichannel há muito tempo, então a empresa precisa, de fato, ter uma experiência omni para entregar. E é isso. Tá? Qualquer coisa, se alguém quiser conversar sobre experiência do cliente, esses são os meus contatos, meu e-mail, me adiciona Aline Vasques, me adiciona ali no LinkedIn, e para a gente conversar, então. Obrigada, gente. Obrigado, Aline. uma salva de palmas, por favor. Que aula, né, Viviane? Eu que gosto de gente, né? Quando você escuta falando de tudo isso, e lembrando que a gente precisa ter processo para poder atender gente, né? E atender de verdade. Isso faz todo sentido. Aline, teve um meme essa semana que rodou em alguns grupos, e deve ter passado no WhatsApp de vocês, que era mais ou menos assim, tem muito líder aí que está conversando sobre criptomoedas e mais não sei das quantas. E o saque, quando te liga na empresa desse líder, é um Deus nos acuda. Não tem o básico. A gente precisa falar disso. Né? E agora, nessa pandemia, nunca o atendimento ao cliente, a humanização, foi tão importante. A empatia, né? O olhar para o cliente, isso... Eu vejo isso muito forte nos times do saque, a preocupação, a gente já teve... E a sensibilidade durante a pandemia. Os clientes estavam muito mais sensíveis a qualquer questão de atendimento que foi grosseiro, a não entrega, parecia... comprometimento de limite de crédito, né, do cartão de crédito. Então, era tudo muito sensível. Foi, na minha visão, um aprendizado muito grande e um exercício de empatia muito grande em relação a olhar para o cliente, sabe? Total. E às vezes, porque lembrando que a farmácia não fechou. Não fechou. Não fechou. Então, assim, no auge daquele que a Patrícia mostrou aqui, de quando estava muito vermelho, né? Alô, Colorado, a gente precisa falar para a nação, né, e para a igreja, né, Colorado, já que ela citou a igreja azul, né, a gente precisa falar da outra igreja. Eu acho que a gente pode não falar de futebol. Eu tô um tema sensível. É um tema sensível. Bem sensível já nesse que eu momento. falei do azul, meu Cruzeiro, gente, eu sou mineira, meu Deus, não posso falar nada de azul, porque a situação, gente, o poço está sem fundo, é sério o negócio. Meu time agora meu time agora é Irlanda do Norte jogando curly. Sabe da chaleirinha aquele? Adoro. Mas aí, voltando aqui para a Aline, né? Aline, quando a gente olha para isso, que não fechou naquele auge, eu vi muitas vezes, porque eu ia comprar também os meus, muita gente chegava na farmácia, a pessoa dizia boa tarde, o atendente, a pessoa chorava, porque era o respiro que saía de casa. Então, era muitas vezes com quem essas pessoas tinham para conversar, né? Assim, presencialmente. E eu fiquei na fila, as pessoas diziam assim, nem apressava o outro, sabe? Porque a situação devia Era uma estar tão comoção ruim geral. Que o oi do farmacêutico, da atendente, era diferente. Entendeu? Assim, desabava. A gente tem muitos relatos nesse sentido. E eu acho que foi um exercício importante, tá? Assim, eu vejo uma mudança na atuação dos times de saque incrível. Não que não tivessem a preocupação, sim, mas a sensibilidade, o cuidado com os clientes ficou redobrado. E um ponto que eu sempre vejo, eu sou um grande fã da Panvel, e a gente olha esse Omni, quando a gente fala de venda, muita gente faz. Agora, tu levar o Omni para a essência do negócio, para te conseguir fazer atendimento Omni de fato, que é eu ter esse atendente bem treinado para atender esse cliente, ao mesmo tempo o meu cara do saque treinado para atender esse cliente, eu acho que essa essência a Panvel conseguiu construir e fazer muito bem. Só queria pegar um ponto aqui, quando tu mostrou o número, todo mundo fez assim, 16% com 500 lojas. É surpreendente, né? Tem alguma categoria específica? Está geral para vocês esse percentual? Vocês focaram em alguma coisa para poder trazer isso? Porque, de fato, é um número que causa aquela invejinha boa em todo mundo. Na verdade, assim, o HB ele é muito forte nos canais digitais, né? Então, a gente tem aí uma participação robusta de higiene e beleza, né? Para uma farmácia ter uma representatividade maior de HB. Então, assim, a gente tem a questão dos produtos Panvel, que é um grande diferencial, né? Gente, posso fazer um publi? Não é um publi, mas posso fazer um publi? Faz um publi. Alô, Brasil, né? Alô, Brasil, tem uma marca própria da Panvel, de dermocosméticos, que é sensacional. Não é um publi, não é das coisas, mas é porque é algo que tem uma qualidade, porque isso envolve muita pesquisa,
E tem preço. Se tu não conhece de outro estado, acho bom tu entrar no site da Panvel e acaba sendo e olhar. diferencial, né? Acaba sendo diferencial. Então, sim, a gente tem uma estratégia, né, em relação a dermocosméticos. A gente tem algumas categorias que são bem fortes. A gente tem um vínculo muito grande com as mães, então o infantil acaba sendo muito forte. E, claro, tem toda uma... Essa estratégia omnichannel, ela alavanca absurdamente, né? Então, assim, quando a gente olha a retirada em loja, agora na Black, 40% dos pedidos. Olha então, isso. dos pedidos dos canais digitais. Então, essa facilidade dos canais digitais, ele impulsiona muito. Então, assim, depois que a gente começou a ter essas iniciativas de ter estoque, né, de ter o estoque split, começa a facilitar uma questão de usabilidade também, que a gente investe muito. E em relação à categoria, a gente tem um HB muito forte também, que ajuda nessa representatividade. E dentro de um patamar de crescimento muito grande para os próximos anos de loja, que é mais complexo ainda. Muito bom. Que legal. Bom, vamos encerrar aqui? Vamos lá? Aline, querida, prazer, até que enfim deu certo. Não é isso? Palmas para ela, Por pessoal. favor. Muito obrigada, querida. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!